com saúde, se cuidando, se preparando para voltar às aulas. Enquanto isso, a gente vai falar hoje sobre conjugação verbal. Então vamos acabar de uma vez com todos com aquela dúvida, como se conjugar verbos em inglês. Conjugar verbos em inglês é muito fácil. A primeira coisa que você tem que saber é conhecer os pronomes, tá? Os chamados subject pronouns. Eles são chamados de subject pronouns porque são os pronomes que fazem a ação. Então são eles I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Então esses pronomes I, eu, you, você, he, masculino, ele, she, ela, it, coisas, animais, circunstâncias, fatos, ocasiões, né? We, nós, you, que também pode ser you, tanto você quanto vocês, e o they, que é o plural de he, she, it, que são eles ou elas. Tá? Muito importante a gente saber que o plural de I é we, o plural de you é you, e o plural de he, she, it vai ser they. Correto? Então, muito importante, inicialmente, antes da gente conhecer os verbos, tem que conhecer que existem pronomes. Então, esses são os pronomes que fazem a ação, os subject pronouns. Continuando. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem que saber qual verbo que a gente está trabalhando. Basicamente, os verbos em inglês quase não se conjugam, né? Então, vamos conhecer primeiro o famoso verbo to be. Lembrar? Todo mundo já conhece. Tá? Então, o verbo to be é o único que se diferencia. O verbo irregular, então, ele tem 3 conjugações, que seria am, is e are. Ou seja, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tá? Daí acontece. Vamos dar uma olhadinha e ver quais são os verbos que a gente tem. A gente está trabalhando com o verbo to be, vai ser essa conjugação. Só isso? Só isso, gente. Isso, é claro, falando de simple present. Os outros verbos, eles vão ser um pouquinho diferentes do verbo to be. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o verbo to be é essa conjugação aqui. Tá? Não vai mudar isso. Então, memoriza essa conjugação. O verbo to be é o verbo que tem mais conjugações. Tirando o verbo to be, os outros verbos são extremamente fáceis. Ok? Então, agora que a gente já sabe conjugar o verbo to be, nós vamos agora ver os demais verbos. Na língua inglesa existem cerca de 8.000 verbos, eu não sei exatamente o número correto. Mas se você souber essas regras que eu vou explicar para você agora, você consegue conjugar esses verbos sem problema. Precisa traduzir, professor? Não! Você não precisa saber o significado do verbo para você saber conjugá-lo. É interessante que você saiba? Sim! Tá? Mas, a priori, você primeiro aprende a conjugar e depois aprende qual é o significado. Por quê? Quando você for aprender o significado, você já sabe conjugar sem problema nenhum. Então, a maioria dos verbos em inglês tem a terminação S na terceira pessoa do singular. Se vocês lembram, a terceira pessoa do singular são he, she, it. Somente essas 3 pessoas. Os demais verbos, ou as demais pessoas, a conjugação é exatamente a mesma. Ou seja, você repete a mesma conjugação e somente na terceira pessoa você conjuga. Por exemplo, o verbo to like. Então, I like. Virou like. Tá? You like. Daí vem he, she, it. Likes. Tem um S no final. We like. Igual às 2 primeiras pessoas. You like. E they like. Então, o que vai acontecer? Somente as 3
pessoas do singular é que recebem S. Daí, aquela pergunta clássica. O S significa plural? Não. No inglês, o S no verbo significa terceira pessoa do singular. Tá? Então, verbos como like, write, read, são verbos que você simplesmente coloca a terceira, o S na terceira pessoa do singular e as demais pessoas simplesmente você repete o nome do verbo. Não precisa nem conjugar, é só escrever o nome do verbo. Ok? Muito simples. Duas exceções existem. Os verbos que têm terminação em O, CH, SH, Z, X e SS, esses verbos você vai colocar, ao invés só do S na terceira pessoa do singular, você vai colocar ES. Tá? Então, por exemplo, o verbo to go. I go, bonitinho. You go, sem problema nenhum. O que acontece na terceira pessoa do singular? She goes, he goes, it goes. Os demais continuam exatamente igual. We go, you go, they go. Então, basicamente, você escreve o nome do verbo e nas três pessoas do singular, he, she, it, você coloca ES quando o verbo terminar com O, CH, SH, Z, X e S. Tá? Há uma segunda exceção, quando o verbo acaba em Y. Tá? Y precedido de uma consoante. Então, por exemplo, verbos como carry. Carry termina com Y e a letra anterior é o R. Então, o que acontece? Você tira o Y e coloca IES. Em todas as pessoas? Não. Somente na terceira pessoa do singular. Ou seja, todas essas mudanças de S, IES e IES menos Y acontecem somente na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, o verbo to carry vai virar I carry, igualzinho, não mudou nada. You carry, também não mudou nada. Quando chegar no he, she, it, que são as terceira pessoa do singular, você vai colocar she carries, he carries, it carries. E tira o Y, põe IES. Daí continua. We carry, igual ao primeiro e segundo. E you carry and they carry. Outros verbos como hurry, study, deny, são todos verbos terminados em Y com uma consoante precedendo o Y. E os verbos que terminam em Y são precedidos de vogais. Daí cai aquela primeira regra, simplesmente acrescenta-se o S. Por exemplo, o verbo to play. Play é o quê? É um verbo que termina em Y, mas a letra anterior ao Y é uma vogal. Então, por exemplo, I play, you play, he plays, she plays, só o S, mais nada. It plays. Daí continua de novo. We play, you play, they play. Pessoal, se vocês souberem essas três regrinhas, acabou. Só isso. Acabou. Conjugação em inglês é só isso, gente. Basicamente você não conjuga o verbo. Você simplesmente repete o verbo e somente nas três pessoas do singular, he, she, it, você coloca S na maioria dos casos, ES naquelas terminações que eu indiquei e o IES menos o Y quando o verbo termina em Y precedido de uma consoante. Tá? Espero que tenha ficado claro isso daí. Treinem em casa conjugações de verbos. Não é necessário que você saiba o significado do verbo. Você simplesmente faz a conjugação e depois você procura o significado, tá? Se você quiser. Tá? E sabendo essas três regrinhas, acabou, gente. Você sabe conjugar verbos no simple present, no presente simples. Tá? É só isso. Esse é o segredo.
receitinha de bolo não muda, ok? Então tá bom, espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e a gente se vê em breve, ok? Até mais, tchau, tchau.